Vamos abrir a Bíblia então. Nós estamos estudando o Evangelho de João. Fizemos uma série esse mês, onde estudaremos 9 sermões, estudaremos 9 milagres de Jesus registrados aqui no Evangelho de João. Nós já estudamos 7 milagres. Lembra, eu repito isso sempre, João escolhe a palavra sinais. Ele não usa a palavra milagre, ele usa a palavra sinais. A maioria dos comentaristas da Bíblia param exatamente ali, na ressurreição de Lázaro, como o último sinal. Eu vou acrescentar ainda o tema de hoje. Nós vamos estudar João 20, que é a ressurreição de Jesus. E depois, na quarta-feira, então, nós vamos terminar esta série estudando, mais uma vez, a pesca milagrosa e o encontro de Jesus com Pedro. Tá bom? Então, estamos caminhando aí para o finalzinho do Evangelho de João. Mas abra a sua Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo 20. E eu dei um título aqui para o nosso sermão: Felizes são os que não viram e creram. Esse é o título do sermão desta noite. Felizes são os que não viram e creram. É o 8º sinal. Vamos ler? Abra aí a sua Bíblia, vai aparecer na tela, João capítulo 20, vamos ler do verso 1 até o verso 2, e aí nós vamos seguindo a leitura e depois vamos tirar lições para a nossa vida. Leia comigo João capítulo 20, verso 1 até o verso 2. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Olha só, Maria Madalena vai até o túmulo na madrugada de domingo, ainda estava escuro. E ao chegar ali, ela viu que a pedra estava removida. Ela vê que Jesus não está ali, e ela então vai ao encontro dos discípulos para dizer que alguém havia levado o corpo de Jesus. Verso 3 agora, até o verso 8. Com isso, Pedro e o outro discípulo, aliás, o outro discípulo aqui é João, tá bom? O outro discípulo é João, o discípulo amado, o autor do Evangelho, saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, ou seja, João, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Tem pessoas que querem explicar isso daqui, e querido, a explicação é muito simples. João era bem mais jovem que Pedro, só isso. E ele correu mais que Pedro. Ele chega primeiro, ele era mais jovem. E abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. E embora fosse jovem e corresse mais que Pedro, ele teve medo, ele não entrou. Continua lendo, olha o que vai acontecer. Verso 6. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, ele viu e creu. Olha só, João, os dois correm até o túmulo. E agora ali a pedra está removida. Eles entram no túmulo, Pedro primeiro, ele entra primeiro, João entra em seguida. E eles veem que o lençol estava ali. Eles também veem que, tipo um turbante que estava na cabeça, no rosto de Jesus, estava dobrado ali. E apenas aquilo foi suficiente para que João acreditasse. Diz o texto, ele viu e creu. Ele viu e creu. Vamos continuar lendo. Verso 11 agora. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando.
E enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram, estou lendo o verso 13, mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Continua aí lendo, verso 15. Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu, se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Aliás, um detalhe, porque normalmente se usa a palavra rabi, e aqui é usada a palavra Rabone. A palavra Rabone apenas era usada em referência a Deus, a divindade. Primeiro Jesus disse mulher, ela não reconheceu, mas quando Jesus a chamou pelo nome, ela reconheceu que era Jesus. Verso 17, Jesus continuou, não me detenha, porque ainda não subi para o Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Ao cair da tarde daquele dia, primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, que a paz esteja com vocês. Verso 20, e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, e então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Verso 21, e Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Vamos continuar lendo. O trecho é comprido, mas fica comigo aí, não dorme não. Está com a sua Bíblia aí? Vamos lá. Verso 24 agora. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo. Aliás, é engraçado, porque Dídimo e Tomé, o significado é o mesmo, é o gêmeo. Um nome em aramaico, um nome em grego. Mas é o mesmo nome e é o mesmo significado. Tomé não estava com eles quando Jesus veio. Então, os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, ou seja, uma semana, era o próximo domingo, uma semana se passou. Os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé, ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Você conhece esse relato? Você já deve ter lido algumas vezes na sua Bíblia esse relato. É o relato da ressurreição de Jesus. Querido, o grande diferencial do cristianismo com as outras religiões é que o seu fundador está vivo. Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Jesus está vivo. Embora algumas pessoas tentem até hoje encobrir esta verdade, embora algumas pessoas até hoje não acreditem na ressurreição de Jesus, o fato é que Jesus ressuscitou e nós temos provas disso. Porém,
eu quero mostrar para você. Olha só, James Cameron e Cinca, eu não vou conseguir falar o outro sobrenome dele. No ano de 2007, eles escreveram um documentário. E esse documentário foi patrocinado pela Discovery, um canal que você conhece, de televisão. E nesse documentário de 2007, eles então supostamente acharam o túmulo da família de Jesus. E não apenas acharam o túmulo da família de Jesus, como também acharam os ossuários. Ou seja, eram caixas aonde estavam depositados os restos mortais de Jesus e de sua família. Segundo eles. 10 urnas foram achadas. Dessas 10 urnas, 6 continham nomes. Olha só que interessante. E até quero mostrar para você. Cinca ainda escreveu um livro sobre esse documentário. Olha só que interessante. Esse túmulo da família de Jesus foi encontrado em Talpiot. É uma região ao leste da cidade antiga de Jerusalém, uma cidade pequena, um lugar pequeno. E ali então foi encontrado esse túmulo. Eram 10 ossuários, 6 deles tinham inscrições. E olha só, havia nesse achado arqueológico, escrito nesses ossuários, nessas caixas mortuárias, havia escrito: Jesus, filho de José, Judá, filho de Jesus, Maria, José, Mateus e Mariane, que segundo eles era o verdadeiro nome de Maria Madalena. Olha só, fizeram toda uma produção, gravaram nesse lugar, esse documentário, são quase 2 horas de vídeo, mostrando que eles acharam o túmulo de Jesus, querendo provar que Jesus, na verdade, não ressuscitou. Olha que interessante. Qual que é a tese de Cameron? Esses são os restos mortais de Jesus e da sua família. Tese dele. Segunda tese. Jesus e Maria Madalena foram casados e tiveram um filho, cujo nome era Judá. Terceiro, ele descarta a canonicidade dos escritos do Novo Testamento. Ou seja, ele simplesmente não crê na Bíblia. Ele quer provar que Jesus, na verdade, não ressuscitou por ter encontrado os ossos ou uma caixa mortuária com o nome de Jesus. E eu quero mostrar para você. Os meninos vão pôr aí na tela. Vai aparecer essas caixas mortuárias. Vai aparecer também os nomes. E o primeiro que aparece aí é o ossuário com a inscrição Jesus, filho de José. Você vai ver aí essa caixa mortuária e o nome escrito. Depois, nós temos o ossuário com a inscrição de Maria. Está aparecendo aí para você ver. O ossuário com a inscrição José. E você vê, é uma caixa. Estariam aqui dentro apenas os ossos deles. Depois você tem aqui um ossuário com a inscrição Mateus. E eles não explicam quem seria esse Mateus. Ele não explica. Depois você tem o ossuário com a inscrição Judá, filho de Jesus. Olha só, Judá, filho de Jesus. Depois você tem o ossuário com a inscrição Mariame, que seria, na verdade, o nome verdadeiro de Maria Madalena. E aparece aqui neste ossuário. Bom, queridos, isso foi em 2007. Esse documentário foi assistido por muitas pessoas. Muitas pessoas viram. E parecia algo novo. Parecia uma descoberta extraordinária da arqueologia. Parecia algo que nunca ninguém tinha visto ou descoberto. Porém, olha só o que diz um especialista chamado Amos Kloner. Ele é professor da Universidade Bar Ilan e arqueólogo oficial do Distrito de Jerusalém. E foi ele quem descobriu esses túmulos. Em 1980,
1980, ele já havia descoberto isso. Só que em 2007, patrocinado pela Discovery, James Cameron lança como se fosse algo novo. Olha o que diz este homem, Amos Kloner. Ele diz: atualmente são conhecidos 71 objetos tumulares que trazem o nome de Jesus. E pelo menos 2 trazem o complemento Jesus, filho de José. Olha só. Que os nomes inscritos nas tumbas eram muito comuns na era do Segundo Templo. E, portanto, são absolutamente insuficientes como argumentos para concluir que essa era a tumba de Jesus e da sua família. Jesus era um nome comum, José era um nome comum, Maria era um nome comum, Judas era um nome comum. Então, dizer que, porque está escrito o nome, é de fato o Deus encarnado, falta aí um pouco de provas. Segundo ele, é muito pouco provável que a família de Jesus tenha um túmulo, porque a família de Jesus era sem condições, eles eram pobres, e esses túmulos familiares eram reservados para as pessoas que tinham dinheiro, que tinham posse. Então, na cultura da época, a família de Jesus jamais teria um túmulo como esse. E o interessante, olha só, 2007, Discovery. 11 anos atrás, a BBC também produziu um comentário querendo provar de que esse túmulo, ou que aquele lugar era o túmulo da família de Jesus. É lógico que o objetivo de tudo isso é financeiro, é especulativo. E veja, entre os estudiosos mais liberais do Novo Testamento e os escritos de Paulo são aceitos como as mais antigas fontes a respeito da morte e da ressurreição de Jesus. Qual é a fonte que eu tenho? O Novo Testamento. Aqui está a autoridade. Aqui eu encontro o que de fato aconteceu. Há um homem chamado Haremani. Ele publicou um catálogo oficial de ossuários judaicos do primeiro século. Ele afirma que a escrita do caixão, esse de Jesus, está terrivelmente mal produzida e não tem certeza absoluta de que o nome ali escrito seria de fato Jesus, filho de José. E qual é então a conclusão de Amos Kloner? Qual é a conclusão dele? Ele, na verdade, foi quem descobriu aquele lugar. Ele foi o primeiro a descobrir aquele lugar. Qual é a conclusão dele? A família de Jesus era pobre e, como tal, jamais teria condições de ter uma caverna tumular. Jesus era de Nazaré, sendo assim, seus ossos seriam transportados para a sua cidade natal. Não estaria ali. E sua identificação seria Jesus de Nazaré e não Jesus, filho de José. Ou seja, o que Amos Kloner está querendo dizer é que todo esse documentário, na verdade, é uma farsa. Ele não se sustenta. E querido, se Jesus não ressuscitou, a pergunta é: aonde está o seu corpo? Os discípulos esconderam? Os judeus roubaram? Mas e os guardas que estavam ali, que eram guardas romanos? Como nunca mostraram o corpo de Jesus? Percebe? Os discípulos, eles começam a pregar justamente falando da ressurreição. Ora, se o corpo de Jesus estivesse em posse de autoridades judaicas ou de autoridades romanas, seria muito fácil acabar com toda a farsa. Era apenas mostrar o corpo. Aonde estava o corpo de Jesus? O fato é que o túmulo estava vazio. Quando Maria Madalena chegou, o túmulo estava vazio. Jesus havia ressuscitado.
Nós temos evidências da ressurreição? Temos. O que comprova a ressurreição? Temos pelo menos 3 fatos. Primeiro, a pedra. Quando Maria chegou, a pedra estava removida. Quando João e Pedro chegaram, a pedra estava removida. Segunda coisa, a maneira ordenada com que estavam dispostos os lençóis. Veja, o lençol estava sobre a cama e a mortalha da cabeça estava dobrada. Ora, se o corpo de Jesus fosse carregado dali, fosse levado, os lençóis que estavam sobre ele não ficariam, eles seriam levados. E há uma terceira coisa. O sepulcro estava vazio. O sepulcro estava vazio. E querido, há um outro detalhe. Os guardas, quando você lê o relato em Mateus, os guardas, quando eles acordaram e viram o que tinha acontecido, eles saem contando o milagre. Eles saem dizendo: Jesus ressuscitou, nós vimos a sua glória. Até que aquela notícia chega então aos líderes judaicos, e você conhece a história, eles são subordinados, eles recebem ali um suborno para que não falem mais a respeito da ressurreição. Quero ler com você Ellen White. Eu estou usando O Libertador, que é uma linguagem mais moderna do livro Desejado de Todas as Nações. Na página 451 ela diz: e eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus. Esse mensageiro era o anjo que ocupou a posição que Satanás perdeu. Quando ele afastou a pedra, parecia que o céu descia à terra. Os soldados ouviram o anjo exclamar: Filho de Deus, sai para fora, o seu pai está chamando. Eles viram Jesus sair do sepulcro e ouviram proclamar sobre a tumba aberta: eu sou a ressurreição e a vida. Mais uma prova de que a ressurreição de Jesus, de fato, ela ocorreu. Bom, depois de gastar esse tempo todo, vamos voltar aqui para entender a reação de Maria Madalena e a reação de Tomé. Ela foi a primeira que viu Jesus. Do círculo mais próximo, Tomé foi o último que viu Jesus. Vamos ver reações diferentes, tanto de Maria quanto de Tomé. Por que Maria não viu Jesus? Lembra do texto que nós lemos? Ora, Pedro e João saíram, ela está ali chorando, ela está olhando para dentro, ela vê 2 anjos sentados aonde Jesus estaria deitado, e então agora Jesus aparece. Por que ela não reconhece Jesus? Há algumas explicações. Talvez suas lágrimas poderiam ter encoberto a sua visão. É uma hipótese. Segunda hipótese, Maria estava com a visão fixada no túmulo, olhando para dentro, e não pôde ver quem estava do lado de fora. Na verdade, Maria estava procurando o Cristo morto. Maria estava procurando um Cristo morto. Não foi Maria Madalena que encontrou Jesus, foi Jesus que a encontrou. Jesus aparece de maneiras inesperadas. Lembra? Quando ele vem andando sobre o mar da Galileia, nós estudamos isso já. Os discípulos, quando veem Jesus se aproximando, eles acham que é um fantasma. Às vezes, Jesus, ele aparece de maneira inesperada. Nós não estamos esperando e dessa forma ele então aparece. Ainda no livro O Libertador, a página 462 diz o seguinte: nós reconheceremos os nossos amigos, assim como os discípulos reconheceram Jesus.
No corpo glorificado, a identidade deles será perfeitamente conservada. Reconheceremos os traços daqueles que amamos. Olha só que interessante, muitos fazem essa pergunta, porque depois de aparecer para Maria Madalena, Jesus agora aparece para os discípulos, para os 10 discípulos, e eles estão ali, eles reconhecem Jesus. E a pergunta que alguns fazem: pastor, quando eu chegar lá no céu, eu vou reconhecer meus pais, minha esposa, meus filhos, meus avós? Sim. Nós vamos reconhecer. Li aqui o texto, olha só, a identidade deles será perfeitamente conservada. Reconheceremos os traços daqueles que amamos. Assim como os discípulos reconheceram Jesus, nós também reconheceremos os nossos queridos lá no céu. Consegue imaginar isso? Consegue ver que encontro não vai ser esse? Poder abraçar os nossos entes queridos que, por consequência do pecado, nos deixaram. Consegue imaginar esta cena? Maria Madalena procurava um Cristo morto, não viu Jesus. Jesus aparece para 10 discípulos. Tomé não estava. Tomé não estava. Agora, é importante observar que uma semana depois, quando Jesus aparece e Tomé está ali junto com eles, Jesus não repreendeu Tomé por suas dúvidas, mas sim por sua incredulidade. E nós temos que fazer essa diferença. Não seja incrédulo, mas crente. Jesus disse para ele, muitas vezes a dúvida é uma questão intelectual. Desejamos crer, mas nossa fé é vencida por problemas e perguntas. Porém, a incredulidade é um problema moral. Simplesmente me recuso a crer. E nós o tempo todo vivemos nessa luta. Ora, nós ouvimos sermões, nós lemos a palavra de Deus, nós ouvimos louvores, nós temos tantas promessas. Mas os problemas, as perguntas, às vezes faz com que a gente duvide. Mas querido, não seja um incrédulo. Porque não querer crer é um problema moral. Tomé serve para nos lembrar de que a incredulidade priva-nos de bênçãos e de oportunidades. Pode parecer sofisticado e intelectual questionar o que Jesus fez, mas tais perguntas normalmente indicam um coração endurecido e não uma mente pesquisadora. Parece que é bonito, é charmoso você questionar tudo, mas normalmente essas questões não tem que ver com dúvida, tem que ver com incredulidade. Jesus disse para Tomé, para que ele cresce, Talvez a maior lição que Tomé nos ensina é que quando nós não cremos, nós perdemos as bênçãos de Deus e as oportunidades que Ele nos oferece. Olha só, Tomé ouviu o relato dos discípulos. Tomé ouviu o relato de Maria Madalena, mas ele não creu. E durante uma semana, ele viveu atormentado. Ora, ele poderia ter passado uma semana feliz, na certeza de que Jesus havia ressuscitado, mas porque escolheu não crer, passou uma semana atormentado pela dúvida, pela desesperança, pela incerteza. Quando eu não creio, eu me privo das bênçãos de Deus. Ainda lendo o Libertador, página 464, Ellen White diz: se o mundo hoje seguisse o exemplo de Tomé, ninguém creria, pois todos os que recebem a Cristo o fazem mediante o testemunho dos outros. Não é assim? Como você veio para a igreja? Como você conheceu a igreja?
Como você conheceu o Evangelho? Na maioria das vezes, o nosso encontro com o Evangelho é através do testemunho de outras pessoas. O testemunho que nós temos é o testemunho que nós vemos de outras pessoas, parentes, amigos, esposa, esposo, filhos, vizinhos. Não é assim? Ora, se nós agíssemos como Tomé, já imaginou? Teríamos a privação da maior bênção que Deus quer dar para nós, a bênção da salvação. Não é preciso ver para crer. Jesus disse: feliz são aqueles que não viram, mas o que? Creram. Não é preciso ver para crer. Não é preciso tocar para sentir. Não é preciso ouvir para escutar. Não é preciso de explicação para entender. Não é preciso de fatos comprovados para acreditar. Só é preciso fechar os olhos e abrir o coração. Nem tudo é pela razão, mas sim pela fé. Querido, nem tudo se explica pela razão. Nem tudo a ciência pode explicar. Nem todas as coisas. Algumas coisas nós vamos crer pela fé. Eu vou repetir. Não é preciso ver para crer. Não é preciso tocar para sentir. Não é preciso ouvir para escutar. Não é preciso de explicações para entender. Não é preciso de fatos comprovados para acreditar. Só é preciso fechar os olhos e abrir o coração. Nem tudo é pela razão, mas sim pela fé. Mais uma vez nós te agradecemos pela exposição da tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Obrigado porque temos a certeza de que um dia nós estaremos contigo no céu. Obrigado pela esperança da ressurreição. Obrigado porque temos conforto ao ver, ao estudar a tua palavra. E saber que o Senhor está no comando, o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor venceu a morte. O Senhor tem poder sobre todas as coisas. Que o Senhor abra o nosso coração, abra a nossa mente. E que não haja espaço em nós para incredulidade. Mas que possamos crer. Crer e receber a tua bênção. E ter as oportunidades que o Senhor tem oferecido para nós. Especialmente quando falamos das oportunidades da salvação. Nos concede, Senhor, uma semana feliz ao teu lado. Mais uma vez nós oramos pela irmã Zandra, pelo Gessé, que a sua mão continue estendida sobre eles. Por favor, Pai, que o seu poder se manifeste, que eles sejam um testemunho da tua misericórdia, do teu amor. Fica conosco. Nós suplicamos a tua bênção e nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus abençoe você. Uma feliz semana. Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos de novo na quarta-feira. E aí vamos terminar a nossa série sobre o Evangelho de João. Que Deus te abençoe.